Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça a todos vocês. E hoje nós vamos falar, todo mundo esperou que falaríamos sobre o Papa, o novo Papa, mas não. Eu estou aqui colhendo mais um pouco de informação sobre esse novo Papa. Foi uma surpresa aí para todo mundo, né? O Papa Leão, Papa Leão XIV, é isso mesmo. Mas já posso afirmar a vocês que é aí um tipo de conciliador aí que vai tentar. No vídeo de amanhã nosso vai se chamar o Papa Leão XIV, o Papa da Nova Ordem Mundial. Tem muito traço disso, nós vamos colocar isso aqui amanhã para vocês, tá? Na live de amanhã. De amanhã não, me perdoe, na de domingo, tá? Domingo, 9 horas da noite. Amanhã nós não colocaremos alguma coisa voltada para a família aqui, tá? Mas, irmãos, nós vamos falar sobre esse tema de mariolatria, tá? E antes de falarmos sobre isso, se você quiser, eu vou ser rápido hoje nos meus comerciais, tá? História Secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e os nazistas, tá? Então, se você quiser adquirir esse livro aqui, ó, tá bom? Esse é lançamento. Tem também Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, tá? É um livraço também, tá bom, gente? Então, adquire aí que vai ser muito bom para você. Esse livro aqui, quem escreveu foi a Débora, a minha filha. É um livro muito interessante para se ter, tá? Deixa eu só pegar aqui. E também Cristo entre as Igrejas. Irmão, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu escrevi nesse livro, é um livro fantástico mesmo. Você que é pastor, professor de escola bíblica dominical, ou simplesmente gosta desse assunto, adquire esse livro aí, tá bom? E meus amados irmãos, tem também aqui, ó, o nosso grande xodó, que é o Guia Seguro para o Céu, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, tá? São livros, assim, excepcionais. Gente, se você quer um livro para a vida toda, de orientação, de como ser um cristão, esse livro aqui, ele assombra mesmo quando a gente começa a ler. Tá, é um livro sensacional, esses dois aqui. Eu vou voltar aqui para falar sobre a questão da ansiedade, oração e jejum. Nós temos um estudo sobre oração aqui, que ele está até parado. Nós vamos voltar com a nossa programação normal a partir de segunda-feira, tá, gente? Então, se você quiser levar eles assim em kit, ó, fica bem mais barato, tá? Os 5 num kit assim, tá? E para você que é jovem, ainda, como diz o Chaves, olha bem, Identidade Cristã, tá? Identidade Cristã é um livro sobre identidade cristã, os desafios da juventude cristã, pornografia, paz, escola, amizade, namoro, droga, homossexualidade, gravidez precoce, álcool, sexualidade e outros temas. Gente, é um livro sensacional para quem é da ala jovem aí, ou para você que tem filho, que mexe com o jovem também, tudo. Então, esse livro aqui vai te ajudar demais, tá? E se você está namorando ou tem filho querendo namorar, olha aqui, Abrindo o jogo sobre namoro, 15 características que você deve buscar no seu namorado ou namorada para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. Gente, os casamentos não dão errado depois que casam. Eles já davam sinais no casamento, tá? Estou fazendo assim, que esse livro está novinho. Abri ele agora, então eu sempre tenho o ritual de cheirar livro. Nenhum leitor vai saber explicar isso. Mas olha só, aqui são observações, tem um tipo de questionário aqui que você deve preencher e cruzar com o seu namorado, dá para ele o seu e o seu dá para ele, porque tem aqui perguntas que são cruciais, que o seu casamento vai depender para dar certo. Não é do quanto vocês se amam somente, é do teor das perguntas que tem que ser feito. Então, é um livro sensacional se você quiser adquirir, tá? E para a família tem Resgatando a Família Tradicional Cristã. É um livro que eu escrevi junto com a minha esposa, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse livro aqui, ele é um livro sensacional, que eu falo sobre feminismo, sobre divórcio, pais, filho. A Fernanda fala aqui sobre Ganhando Sem Palavras, é um capítulo que tem aqui para as mulheres que o marido não é crente, como elas devem agir. É um livro sensacional esse aqui, tá, gente? Então, se você quiser adquirir nossos livros, como é que faz mesmo? Primeiro comentário fixado no vídeo, aí você vai encontrar o nosso WhatsApp,
tá? 931-989458971. Esse é o meu WhatsApp, que está aí embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. Você fala diretamente comigo, tá? Você vai falar diretamente comigo e eu vou te dizer quais as condições para você adquirir os nossos livros. Irmãos, adquire porque nós estamos precisando demais mesmo da ajuda de vocês, tá? Então, vamos começar o nosso vídeo sobre a adoração de Maria, tá? É a mariolatria na Igreja Católica. Irmãos, a igreja romana, ela é uma igreja bem, assim, estranha nas suas argumentações concernente a algumas coisas. E aqui de princípio, veja bem, há uma ideia hoje das pessoas dizerem assim: nós não adoramos Maria, nós veneramos Maria. Esse é um rito que todo católico usa a mesma coisa, adoração e veneração. Todos eles dizem que o significado é distinto, mas a prática, gente, é a mesma. Tá? Há uma reclamação em dizer para a gente que é protestante, os católicos dizem muito isso para a gente, que nós não adoramos a imagem de Maria, nós veneramos ela e os outros santos. Queridos, em prática, em questões de, adoração e veneração, aí a inteligência artificial colocou assim: adoração e veneração são termos religiosos com significados distintos, embora relacionados. Veja bem, o significado é diferente, mas a relação é a mesma. Tá? A adoração ou latria é o culto supremo que se deve apenas a Deus, reconhecendo-o como o único ser que merece tal relevância. Veneração ou dulia é o respeito e a honra que se prestam a santos, imagens e outras coisas que são consideradas sagradas, mas não com a mesma intensidade da adoração. Veja bem, isso é confuso até para a inteligência artificial definir. Percebe? Porque lá no final da coisa, o católico ele vai dizer assim que a adoração é o reconhecimento que envolve a submissão e o reconhecimento da autoridade e do poder de Deus. Então, isto seria uma adoração. A atitude com respeito à reverência, a adoração manifesta-se em ato como a oração, louvor e gratidão. Olhe bem, aqui nós temos um problema sério para resolver. Porque se o primeiro mandamento diz que eu só posso adorar, orar e buscar somente um, que é Deus, a Igreja Católica, com a sua tradição, e aqui só cabe na tradição mesmo, porque na Escritura não tem como isso aqui se encaixar, tá? E vocês precisam mesmo da tradição para tentar segurar essa panaceia que é a doutrina católica, esse sonho de verão, esse devaneio que vocês inventam aí. E sim, a Igreja Católica não tem o pingo de apreço pelas Sagradas Escrituras, tá? Não é somente a Escritura na Igreja Católica, isso aí é dito, isso foi a maior pauta da Reforma Protestante, tá? Foi dizer que era somente a Escritura, dizer que a Igreja Católica segue a Bíblia. Vocês estão de brincadeira comigo, tá? A Bíblia é o segundo plano para vocês, mesmo não tem ideia. Não venham aqui os senhores me dizer que não é assim, porque é assim, vocês sabem que é, e eu vou provar a vocês que é assim, tá? Então veja, só na questão da veneração, da dulia e da adoração, só nessa questão aqui já dá para se saber que é um marabales que se faz para se colocar duas palavras. Veneração é algo que eu respeite, tá ok, então tá, eu tenho veneração pelo meu pai, mas eu não tenho uma foto do meu pai na minha carteira que eu acendo uma vela para ele. Isto não é mais veneração, isso aí é adoração, tá? Veja bem, e aí vai se dizer aqui os exemplos de
Oração a um santo ou uso de um escapulário e a visita a um santuário são exemplos de veneração. Veja, a oração para um santo não é exemplo de veneração. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira. A oração é um exemplo claro de reconhecimento de soberania. Tá? Se eu estou orando para alguém, é que este alguém tem o poder soberano sobre todas as coisas. Por isso que nós oramos única e exclusivamente para Jesus Cristo. Por isso que nós cremos na Trindade, Deus existente em 3 pessoas. As 3 pessoas da Trindade são Deus, não deuses, tá? Então, sim, a Igreja Católica é um panteão de deuses. De deuses. Vamos dizer assim que ela tem Deus lá como um Deus maior? Ok, tudo bem. Mas os santos viram semideuses, sim, senhoras e senhores. Por quê? Porque se ora para ele, se venera, faz sacrifício, faz oferta, faz tudo isso, então ele é um Deus, meu Deus do céu. Qual é a dificuldade de vocês em assumir isso? Qual? Por quê? Porque se a Igreja Católica assume que aquilo ali é uma adoração, então ela tem que assumir que ela é idólatra, mas ela é idólatra e não quer assumir que é. Como é que é isso aqui? Vocês têm toda idolatria com vocês e querem assumir que não são idólatras, é isso mesmo? Não, pastor, olha bem, o senhor está equivocado, porque nós andamos com nós andamos assim com uma foto de Maria na carteira como veneração. Vocês sabem, eu sei, o Papa sabe, Deus sabe, o capeta sabe, todo mundo sabe que não é assim. Teve um esses dias que falou comigo assim, não, mas se você olhar, a gente anda com a imagem da Virgem Santa, mas a gente não adora ela. Nós veneramos. Gente, Maria, na Igreja Romana, ela tem muito mais valor do que o próprio Cristo. Tá? Vamos ver aqui, então, uma vez que nós já falamos aqui sobre adoração e veneração, que na prática da Igreja Romana é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Mas, perceba bem uma coisa. Essa adoração à Virgem Maria, essa adoração translocada que a Igreja Romana faz, meus irmãos, ela não parte de um princípio bíblico, porque não tem. Por isso que a Igreja Católica tem que abandonar a Bíblia para fazer as panaceias que ela faz, as incúrias que ela faz. Olha bem, tem um professor, é um leigo, né, porque não é padre, que chama-se professor Felipe Aquino, da Igreja Romana, e ele tem uma coleçãozinha pequena, eu até tenho alguns livros dele, que chama-se Coleção da Formação Católica. Olha bem o nome do livro dele, Porque a Bíblia não basta. Veja só, porque não basta só a Bíblia. Porque nisso aqui ele vai defender a tradição e o magistério da Igreja Católica. Por que ele vai defender isso muito bem aqui defendido? Sem as escrituras, logicamente, e sim com os documentos da própria Igreja. Por uma coisa muito simples e objetiva que ele vai defender isso aqui. Porque a maioria das futilidades, a maioria não, as futilidades da fé romana, ela não cabe nas escrituras. Não cabe. Então, se você olhar bem, ele vai dar desculpa aqui que os cristãos não tinham a Bíblia completa, tal, e aí segue aqui um monte de asneira que ele vai citar por aqui. Mas uma questão, gente, aqui, muito complicada, é essa. É a questão justamente de que, para se sustentar os devaneios da Igreja Romana, eles têm que acreditar, não podem acreditar só na Bíblia. Aliás, eles não têm que acreditar nem nela, para falar a verdade. Citam lá alguns versículos isolados, porque sabem que se for nela, de fato, de posse de direito, está danado. Então eles vão ficar ali com a filosofia mais ali segura de Aquino, que
Se você olhar a filosofia de Tomás de Aquino, ela em nada tem a ver com a filosofia reformada. Isso é uma balela, tá? Isso é tentar juntar Deus e o cramunhão, porque não dá ali. Tá? Então, a Igreja Católica hoje, ela deve a Tomás de Aquino porque criou uma filosofia ali nos meados do ano 1000 para poder seguir com essa asneira que ela tem aqui hoje, que é muito complicado, tá? Que vai beber muito a filosofia de Aquino. Vocês sabem muito onde em qual filósofo grego ele vai beber a água dele. Tá? Então não tem nada ali de Bíblia, tem ali muito de sincretismo, de envolvimento ali com as filosofias mais ali dos tempos socráticos, tal, Aristóteles, tal, porque Bíblia mesmo, não tem. Então veja bem, basta você ver a doutrina dos anjos de Aquino, e aí você vai ver a anedota que é aquilo. Mas vamos lá. O sétimo concílio de Nicéia, quando Maria começou a ser adorada na igreja, olhe bem uma coisa. A adoração a Maria, a veneração a Maria não foi bíblica, porque não existe isso na Escritura, de forma alguma existe isso lá. Tá? Sempre os concílios da igreja, ali sempre tinham, e acreditavam no que nós acreditamos, que Jesus nasceu da Virgem Maria, de Maria Virgem. Ok, tudo bem. Até aí, gente, estava bem ajustado o negócio. Mas foi num concílio ecumênico de 553, no concílio segundo, no concílio de Constantinopla II, no segundo concílio de Constantinopla, que é o quinto concílio ecumênico de 553, diz assim lá: além de voltar a tratar do dogma da maternidade divina, esse concílio de Constantinopla II inclui também o dado da virgindade perpétua de Maria. Foi essa a primeira vez que o concílio chamou a mãe de Deus de santa e sempre virgem. Veja, a crença foi incluída na igreja de que Maria era perpetuamente virgem. Não era uma crença antes disso, antes de 553 depois de Cristo. Ninguém acreditava nisso. O concílio de Constantinopla II, que foi o quinto ecumênico, 553 depois de Cristo foi que foi colocado a ideia no concílio de que incluiu o dado da virgindade perpétua de Maria. Antes disso, nenhum crente da igreja acreditava nesse negócio. Tinha ali uns debates e tal, mas quando faltava a Bíblia, a igreja primitiva, então, do primeiro século, esquece, nem cita isso. Você não vai achar nem o nome mais de Maria em Atos dos Apóstolos, para começar uma história por aqui. Tá? Só para começar a história. Tá certo? Então, a primeira vez que isso vai acontecer é no Constantinopla II, tá? Que é o quinto concílio ecumênico. Olha só isso. Em 553, tá? Vamos ver mais aqui. Aí vou dar um pulo aqui agora. Aí tem também o Constantinopla III, que é o sexto concílio ecumênico de 680 a 681 depois de Cristo, que define as duas vontades e a operação de Jesus Cristo, reafirmando a maternidade divina de Maria. Olha só isso, tá? Reafirmar que Maria teve Jesus não tem problema nenhum, tá? Mas o que eles estão reafirmando aqui é a maternidade divina não de Cristo, a maternidade divina de Maria. Por quê? Porque eles estão preparando a ideia para botar Maria sem pecado. Tá? Você não vai achar um versículo na Bíblia, nem meio, nem uma fração de versículo, insinuando que Maria não teve pecado. Nós vamos tratar disso já aqui. Tá? Mas veja onde vai começar a se definir essas coisas aqui. Já em 553,
Passa-se 553 anos da igreja, é que vai começar a Igreja Católica a pensar nisso, tá? Então não tem nada bíblico aqui sendo afirmado, é somente coisas de homem mesmo aqui para dizer uma coisa dessa, tá bom? E aí vem também o Concílio de Nicéia II, que é o sétimo concílio, que é o sétimo ecumênico. 787, olha bem, o ano agora é 787. Definiu a liceidade do culto às imagens de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, a Mãe de Deus, e dos anjos e santos. Olhe bem, não definiram aqui em 787, não definiram aqui veneração, definiu a liceidade do culto às imagens de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, a Mãe de Deus, e dos anjos e santos. Veja, ninguém definiu aqui que era somente ali uma coisinha leva. Não, definiu-se que era para se cultuar. Você não cultua a quem não é Deus, tá bom? Então aqui temos uma prova viva de que a Igreja Católica, sim, ela tratou todos os santos, Maria e etc e tal, ao mesmo patamar de Jesus Cristo, em 787, Concílio de Nicéia II. Mas aqui existe uma coisa interessante, é a partir daqui de 787 que Maria começa a ser adorada. Dá para você isso aqui? Em Constantinopla IV, que já é o 8º ecumênico, em 869 a 870, renovou a definição do culto às sagradas imagens do Salvador, de Maria Santíssima e dos santos. Então entenda-me bem aqui o que eu estou lhe dizendo. O que eu estou dizendo aqui é uma coisa bem simples. O que está sendo dito aqui é uma coisa bem simples. É que antes de qualquer data dessa, não existia uma fagulha, nenhum apóstolo, nenhum mesmo, nenhum sucessor dos apóstolos, nenhum crente da igreja primitiva teve a ideia brilhante de adorar Maria, de venerar Maria, já que vocês querem colocar assim, vamos colocar assim. Nenhum teve essa ideia. Ninguém tinha a ideia de venerar Pedro, ninguém tinha a ideia de venerar João, ninguém tinha a ideia de venerar nada disso. Somente isso vai acontecer a partir do ano que vai oficializar-se mesmo ali o culto, em Nicéia II, no Concílio de Nicéia II, que é o sétimo ecumênico, 787 é que vai se definir isso. Olhe bem o tempo que se leva para essa definição. Tá? Então não tem, gente, nenhum resquício na Bíblia dizendo que isso tem que acontecer. Não tem. Nem para Maria, nem para João, nem para ninguém. Depois de muito tempo de embate teológico e até bélicos por causa da veneração às imagens de escultura, as igrejas decidiram se reunir para colocar um basta nesta situação. Em 787 foi convocado o sétimo concílio de Nicéia. Tá? Neste concílio foi resolvido que fossem erguidas e reverenciadas as imagens da Santa Cruz e junto com ela fosse também erguida e venerada as imagens da Imaculada Mãe de Deus, Maria, dos anjos principais e de todos os santos apóstolos e profetas, bem como todos os homens bons. Olhe bem aqui, tá? Tá certo? Que isso fique claro aqui para vocês. Que estas imagens seriam tratadas como memória santa, adoradas, beijadas, mas em especial a adoração que é reservada ao Deus eterno. Veja, quem tentar se opor a esta tradição ou tentar remover uma imagem à força, será deposto e excomungado, seja eclesiásticos ou leigos.
Depois foi votado uma maldição para quem se opuser ao decreto. Neste concílio, a idolatria foi oficializada como lei dentro da igreja cristã, que era a igreja católica. E assim foi concluído o grande edifício da ortodoxia cristã. Foi a partir do concílio de Nicéia. O 7º concílio de Nicéia foi a partir daqui que oficializou-se a idolatria dentro da igreja católica. E não venham os senhores católicos aqui me dizer que não é assim, que eu estou mentindo, que eu estou usando figura, que eu estou fazendo espantalho, porque não é. Vocês sabem que não é. Vocês sabem que não é. Se eu confio em um mediador, se eu confio em alguém fora de Jesus Cristo, este é um Deus, isso é um ídolo. Ponto final. Não tem outra coisa para se ver aqui. É o primeiro e o segundo mandamento. A Igreja Católica não só quebra todos eles, mas começa quebrando já do primeiro e do segundo mandamento ali, para espernear com tudo. Veja só isso aqui. Olha o jogo de palavra, né? Que estas imagens seriam tratadas como memória santa. Mas aí abre-se, adoradas, beijadas, mas em especial a adoração que é reservada ao Deus eterno. Ou seja, vocês podem adorar eles, mas coloquem no coração que a adoração maior é o Senhor Deus. Como? Como isso? Como é que faz? Tá? Lá não tem uma imagem de Deus, pastor, na igreja católica. Mas tem a de Jesus, tem a de Maria, tem a de todo mundo. Ou seja, então, é como se fosse é como se fosse semideuses aquilo ali. Ou deuses de menor importância. Então, no mínimo aqui, da lei de idólatra, são politeístas. Tá? E aí entra o paganismo aqui, com os dois pés no peito. Não tem, gente, não tem o que ver, mas não tem mesmo. Não tem conversa. Vocês sabem que é isso. Tá? Querem fugir de Apocalipse 22, 15? Tentem. Mas vocês sabem que não vão fugir. No dia do juízo final, meu filho, é inferno na caixa. Não tem ideia isso aqui. Aí o Senhor está julgando? Não, quem está julgando é Apocalipse 22, 15. Que diz que ficarão de fora os idólatras. Meu Deus, qual a dificuldade de se ver isso aqui? E aí vem a teologia, que a gente chama teologia mariana, que é justamente a teologia que se faz em torno de Maria, para tentar dizer que ela é o suprassumo de Jesus Cristo. Tá? De novo, gente, eu tenho um respeito grande à irmã Maria. Mas o filho dela nasceu justamente para salvá-la também. Ela não salvou o mundo. Quem salvou o mundo foi Cristo. Meu Pai eterno. A teologia mariana. Com o termo teologia mariana, queremos dizer a procura desesperada dos papas para colocar Maria no lugar de Jesus Cristo, ou ao lado dele no governo da igreja. Gente, é uma procura tão absurda que os papas fazem, os padres, para tentar promover Maria no lugar de Jesus ou ao lado dele regendo a igreja. Isto não vai acontecer, porque isto não existe na Bíblia. Procurem mais, busquem mais, porque vocês não vão encontrar isso nas Escrituras. Então percebem bem uma coisa aqui, para a gente se antecipar aqui mais. Ok? Ok. Veja só. Vamos lá. Vamos a um estudo mais detalhado sobre isso aqui. Ok. Os romanos dizem que Maria nasceu sem pecado. É sem dúvida. Veja só, lembra daquilo que eu falei lá atrás, deles dizerem que, olha só, cadê o concílio? Foi o concílio, deixa me ver. O concílio Constantinopla T3 ou E4, que é o 6º concílio ecumênico, de 680 a 681, ao definir as duas vontades e a operação de Jesus Cristo, reafirmando a maternidade divina de Maria. Veja, eles tentaram dizer que Maria, nesse concílio aqui, com o jogo de palavras, que Maria tinha uma maternidade divina, ou seja, que tanto Maria nasceu de alguma operação divina, porque Jesus iria nascer dela também de uma operação divina. Então, aí a gente vai chegar aqui em uma maternidade meio complicada, porque vamos ficar aqui trafegando em maternidade divina. Aí os católicos vêm aqui e dizem, não é isso que o concílio disse. O que o concílio Constantinopla disse foi que Jesus tinha uma maternidade divina.
Mesmo eu dizendo que Jesus tinha uma maternidade, não uma paternidade divina, eu estou dizendo que Maria era divina. Você entende o jogo de palavra aqui? Veja, não está dizendo reafirmando a paternidade divina de Jesus. Se eu digo que Jesus é paternalmente divino, sim, então ele é filho de Deus. Se eu digo que ele é maternalmente divino, eu estou dizendo que sim, Maria é divina. Então, veja, não se sustenta essa falácia da Igreja Católica aqui. Porque falta para ela uma coisa muito simples para essa afirmação. É bonitinha. Falta só a Bíblia para isso. Faltou só combinar com a Rússia, como diz o jogador. Veja bem, os romanos dizem que Maria nasceu sem pecado. E tá aí eles dizendo isso toda hora. É sem dúvida uma das maiores incúrias fazer tal afirmativa, pois a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Como é que Paulo coloca todos menos Maria? Como é que foi isso aqui? Todos, inclusive Maria. Todos pecaram, todos estavam debaixo do mesmo pecado. Maria não teve Jesus, Maria não salvou o mundo quando Jesus nasceu. Jesus salvou o mundo e Maria também quando nasceu. Jesus não é menor do que Maria, Jesus é maior do que qualquer outro. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Tá? Ora, o único que a Bíblia declara que nasceu sem pecado, sem mácula, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja comigo Hebreus capítulo 7, versículo 26. Eu acho que vai ser isso. Deixa-me ver aqui. Hebreus 7, 26 e até o 27, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seu próprio pecado, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja, Hebreus 7, 26 e 27 está dizendo que o único que nasceu sem pecado foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vocês querem brigar? Briguem com a Bíblia e não comigo, tá? Não tem, gente, aqui não tem jabu, não tem nada demais aqui para se ver, só é seguir a Escritura. Mas por que é que os padres escrevem livros como esse? Porque não basta somente a Bíblia, por uma coisa muito simples. Por um negocinho bem simples, vai. Por que não basta somente a Bíblia? Porque se for seguir a Bíblia, você deixa de ser católico. Agora, se você quer seguir a filosofia de Aquino, sim, aí dá para você aí, pode ficar tranquilo. Aí você está no lugar certo. Vamos ver. Os romanos dizem que Maria morreu virgem. Será isso verdade mesmo? Será que existe alguma coisa que se sustente isso? Ora, de todas as heresias, esta é, sem dúvida, uma afronta exegética, é a exegese bíblica. Os teólogos marianos tentam dizer de forma lacônica que Maria, depois do nascimento de Jesus, nunca teve nenhuma relação sexual com José, que era seu esposo. Veja, é aqui, gente, que a Igreja Católica ela tem que fazer isso, ela tem que ter tradição para se sustentar, ela tem que ter ali as suas marmotagens para se fazer, os concílios, as bulas papais e etc. Dizer aí, uns mais alforados, dizer que Maria é a mulher do Espírito Santo tal, essas bobagens que a gente ouve aí no Instagram e aqui no YouTube, é sensacional ouvir isso, porque é o suprassumo da heresia, tá? É dizer igual a menininha, ei, vocês deveriam falar menos de pastorzinho mirim, vocês que são católicos, porque vocês têm umas padrocas aí mirinha também, tá? Pregando aí, vocês têm a menina do iPhone de vocês aí também, a Igreja Católica tem essa coisa aí também, tem uma menininha aí dizendo que não tem medo do diabo não, como é que eu vou ter medo de um derrotado?
se a Virgem Maria já pisou na cabeça dele. Vê onde de que lugar eles tiram isso? Sabe? De que lugar sai esse negócio? De que sopa de letrinha sai a cabeça desse povo? Não sai, gente. Porque não tem na Bíblia isso em canto nenhum. Então, veja, é do mesmo buraco que sai a ideia de Maria ter morrido virgem. Não tem um versículo na Bíblia para isso. Entretanto, veja, a Bíblia Sagrada irá nos revelar uma infinidade de textos que revela que Maria, de fato, teve filhos depois de Jesus. Aí os padres dizem assim, não, aqueles filhos lá que Maria, que aparece em Mateus 12, 46, Marcos 13, 55, são primos de Jesus. Gente, tem um monte de texto separado aqui, que eu vou citar para vocês. Veja, ou Maria criava esses primos, ou esses primos largavam a casa de Jesus, porque, tá doido, eles aparecem em tudo que é lugar diferente. Sempre que Maria aparece a palavra irmãos do Senhor, junto com ela. E aí o que tá? Olha bem os textos que eu vou dar a vocês aqui. Grave esses textos aí, ó. João 2,12. Deixa eu ver se João 2,12 tá por aqui. Ok, tá. Ó. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Veja, sempre que Maria se movia, ela levava os filhos com ela. Aí os padres não eram filhos, eram primos. Peraí, gente, uma coisinha básica aqui para a gente entender. Maria era tia desse pessoal ou era mãe deles? Porque aonde Maria se movimenta, esse pessoal está também. Esses filhos estão lá. Então não era primo, gente, era filho. Mas eu vou falar da palavra grega com vocês agora. Veja mais. Vamos pegar os textos aqui que falam que Maria teve mais filhos. Olha bem. João 2,12, Mateus 12,46, Mateus 13,55, Marcos 3,31, Lucas 8,19, João capítulo 7, versículo 3, 5 e 10, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui esse João aqui para a gente ver. Vamos ver aqui, cadê? João, ok, vamos lá. Vamos ver esse João aqui 7. Eu gostaria que você desse uma olhada aí comigo em João 7 aí, tá? Vamos ver. João 7, vamos lá. Deixa eu achar aqui na minha. João... Ok, achei. João 7. Vamos ver. João 7, versículo 3, versículo 5 e versículo 10. João 7, versículo 3 diz assim: Dirigia-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Veja lá. Vamos ver. Agora, o versículo 5. Vamos ver? Versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo também, agora 10. Parece-me que é o 10 que eu falei. Vamos ver. 10. Ok. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Veja só. Aí os padres dizem, não, aquilo lá eram primos de Jesus, não eram irmãos de sangue. Vamos lá. Ora, mestres da teologia mariana afirmam que quando a Bíblia diz que estes eram irmãos de Jesus, na verdade está falando sobre os primos de Jesus e não dos filhos de Maria. Porém, isto é totalmente irrefutável, essa ideia deles. Basta lermos um pouco os originais para descobrirmos que a palavra primo é uma e irmão é outra. A palavra primo vem do grego sugigeneia, ou sugigeneia, que é usada no original para se referir aos parentes de segundo grau do sujeito. Sugigeneia
é usada no grego como palavra de parente de segundo grau, primo, sobrinho, tal. Se essa palavra sugigeneia aparecesse nos textos que eu estou aqui citando, poderíamos dizer que sim, que se tratava de primo, ou de sobrinho, ou de alguma coisa. Em contrapartida, a palavra irmão vem do grego adelphoi, que segundo o léxico do Novo Testamento quer dizer irmão de sangue, ou tido no mesmo útero, tá? Adelphoi é a palavra para designar uma pessoa que compartilhou o mesmo útero. E nos textos que eu estou citando aqui, olha, e agora eu vou citar, tudo que você vai achar daqui para frente é adelphoi. João capítulo 2, versículo 12. Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus 13, 55. Marcos 3, 31. Adelphoi e não sugigeneia. João 7, 3, 5 e 10. Adelphoi. Atos 1, 14. Adelphoi. 1 Coríntios 9, 14 e Gálatas 1, 19. Então percebe bem uma coisa aqui. Não se sustenta a ideia de que Maria morreu virgem. Tá? Maria, depois do Senhor Jesus, foi uma mulher comum. Tão comum que para que o Senhor não a deixasse desamparada, haja visto que Jesus era o filho mais velho e estava morrendo na cruz aos 33 anos, quando ele olha para Maria, porque se tem uma ideia de que para ser maior de idade na época de Jesus, deveria ser acima dos 30, por isso o ministério de João Batista e Jesus começa o ministério público com 30 anos, tá? Não é uma regra da Bíblia toda, mas naquela época era assim. Os irmãos de Jesus estavam abaixo dele nessa idade, porque ele morre novo, ele morre com 33 anos, tá bom? Então o que ele faz para Maria não ficar desamparada? Ele diz: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a sua mãe. Ou seja, João, você é mais velho do que meus irmãos. A partir de hoje, cuide dela como mãe. Jesus não está dando mandamento para a igreja seguir Maria como mãe. Ao contrário, Jesus está dizendo para João cuidar da mãe dele, Maria. Não está dizendo para Maria cuidar de João. Tá? E aí que ficou muito claro isso aqui, de Maria ter tido filho. Ela teve e não podemos dizer, mas não teve, não foi um nem dois, tá bom? Até porque Judas, o que escreveu a epístola, meio irmão do Senhor, Tiago, irmão do Senhor, o que escreveu a epístola também, então você vai ver que não dá. Não se sustenta a ideia de colocar Maria na Bíblia, não. Agora, na tradição louca de vocês aí dá. Aí dá tranquilo. Veja bem, Maria como mediadora. Os teólogos marianos tentam, de forma vergonhosa, mas é vergonhoso o que os teólogos marianos fazem. Marianos porque seguem uma teologia ali em torno de Maria, para tentar fazer dela um Deus, mas não conseguem. O que os teólogos marianos tentam, de forma vergonhosa, é colocar Maria como mediadora entre Deus e os homens, tirando toda a primazia do Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma parte da Sagrada Escritura encontramos um texto que conceda tais poderes a Maria. Nenhum. O verdadeiro ensino das Escrituras diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5 diz que só tem um mediador. João diz: se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus, e este é Jesus Cristo. 1 de João 2:1. Aonde é que eu encontro Maria na Escritura? Me conta, sendo advogada dos céus. Quer ir mais? Vamos mais, então. Vamos cavar um pouco. O sábio escritor aos Hebreus disse que Jesus está vivendo sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25, Hebreus 8:26, Hebreus 9:15 e Hebreus 12:24. Os teólogos marianos não têm como colocar Maria dentro do contexto que eles querem. Vocês não têm, biblicamente, nenhum amparo para trazer Maria para onde vocês querem. Não tem.
os teólogos marianos vão ter que se dobrar. Aí eles vão ter que inventar tradição, concílio e cítrica e etc. Só isso, porque biblicamente não vai ter. Aí o que acontece? Ora, acreditar que Maria transformou-se em um Deus, com D minúsculo, é no mínimo estapafúrdio. Nós acreditamos que a irmã Maria teve sim o seu valor, pois ela foi agraciada aos olhos de Deus, mas o foi como os demais santos o foram, e não como um semideus. Porque é isso que a Igreja Católica faz de Maria. Não um semideus mais, mas um Deus mesmo. É isto que os teólogos marianos querem fazer com Maria, colocá-la na posição de uma deusa. E isto nós não admitimos. E nem compactuamos com esta inverdade. O Papa João Paulo II escreveu: nós todos os que formamos a geração odierna dos discípulos de Cristo, desejamos unirmos a Maria, mãe da igreja. Aí vocês querem me dizer mesmo aqui que não tratam Maria como uma deusa? Veja, Maria, mãe da igreja. Percebe lá em Coríntios, em 2 Coríntios 2, quem é o cabeça da igreja? Dá uma olhada lá. Isso o Papa falou em sua encíclica Redemptor Hominus, número 23. E aí, e muitos padres ainda dizem que não adoram Maria. O Compêndio Vaticano II, página 109, diz, olha só: a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob o título de advogada, auxiliadora, adjuntriz, medianeira. Olha bem, tá? Para a Igreja Católica, isso está no Compêndio do Vaticano II, página 109. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob o título de advogada, auxiliadora, adjuntriz e medianeira. Esses títulos aqui, gente, eles são de Jesus Cristo. Nós lemos agora há pouco. O Papa João Paulo II escreveu em sua encíclica papal, Evangelius Vitae, ele escreveu assim: Papa João Paulo II escreveu: quem esteve a vida em nome e proveito de todos foi Maria, a Virgem Mãe, a qual por isso mesmo mantém laços pessoais estreitíssimos com o Evangelho da vida. O consentimento de Maria na anunciação e sua maternidade situam-se na própria fonte do mistério daquela vida que Cristo veio a dar aos homens. Pelo acolhimento e carinho que ela prestou à vida do Verbo feito carne, a vida do homem foi salva da condenação. Veja bem uma coisa aqui. Observe bem que nesse texto o próprio João Paulo II dá a Maria glória tão grande como a do Senhor Jesus. O que o Papa João Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo em sua encíclica Evangelius Vitae, carta encíclica de João Paulo II, 1995, página 143. Tá? Esse livro está lá, essa fala do Papa aqui. Veja o que ele está dizendo. Que se Jesus nasceu para salvar, foi porque primeiro Deus deu ao mundo Maria. Essa é a questão aqui. A questão que está em jogo aqui, gente, é que a Igreja Católica coloca Jesus como bem-aventurado somente porque antes veio Maria. Como se Maria fosse ali o que interessa. A Igreja Católica quebra, destrói com a supremacia de Jesus Cristo. Não é só Cristo na Igreja Católica, nunca foi. Nunca foi. Observe bem que neste texto o próprio João Paulo dá a Maria a glória tão grande como a do Senhor Jesus. Ainda nesse tratado o Papa continua dizendo, na mesma encíclica, sabe? Que eu li aqui agora há pouco, ele continua dizendo assim, ó, por isso, como a igreja, veja bem, por isso, como a igreja de que é figura, Maria é mãe de todos que renascem para a vida. Ela é verdadeiramente a mãe da vida que fez viver todos os homens. Ao gerar a vida, gerou de certo modo todos aqueles que haviam de viver esta vida. Olha bem. Ora, os teólogos marianos pervertem e destroem a infabilidade de Cristo quando dizem que Maria é também autora da vida.
ignorando completamente as sagradas letras que dizem ao contrário. Veja quem é o autor da vida na sua Bíblia aí, olhe bem. Marcos 10, 45, João 1, 4, João 3, 15, 16 e 36, João 4, 14 e 36, João 5, 39, João 6, 68 e João 15, 3, Romanos 11, 15. Veja quem é o autor da vida aí, se tem Maria em alguma coisa aqui disso, do que dos textos que eu citei. Depois volta um pouco esse texto e vê com a sua Bíblia aí, você que é católico. Pegue sua Bíblia católica e lê. Com efeito, o Papa esqueceu-se da palavra de São Paulo, de São Pedro, quando mesmo disse, veja, eles reclamam e eu vou vir aqui dizer se Pedro foi ou não o primeiro Papa da igreja, isso daí vai ser um azoado danado, mas veja só, com efeito, o Papa esqueceu-se das palavras de São Pedro quando o mesmo disse, em nenhum outro nome há, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Tá? Não tem Maria aqui não, meu filho. Aqui é só Jesus Cristo. Tá bom? Maria não ajudou a salvar ninguém por um motivo bem simples. Maria era pecadora. Maria carecia da glória do Filho de Deus. Tá? Maria carecia do mesmo aparato que eu e você para ser salvo. Não teve nada de muita coisa nisso, não. No mesmo documento em foco, o Papa diz, continua a encíclica papal, Evangelho Vitae. Ao contemplar a maternidade de Maria, a Igreja descobre o sentido da própria maternidade e ao modo como é chamada a exprimi-la. Ao mesmo tempo, a experiência materna da Igreja entreabre uma perspectiva mais profunda para compreender a experiência de Maria, qual o modelo incomparável de acolhimento e cuidado da vida. Evangelho Vitae, carta encíclica de João Paulo II, 1995. De forma louca e desesperada, os papas tentam criar formas de dividir a glória de Cristo com Maria. Porém, a Bíblia nunca dará margem a este desatino teológico. A adoração a Maria é pecado, e um pecado gravíssimo, que é a idolatria, acerca do qual a Bíblia é categórica, que quando diz os idólatras não herdarão o reino de Cristo, como está em 1 Coríntios 6, 9, 10 e 14, Apocalipse 22, 15, Gálatas 5, 20 e 1 de Pedro 4, 3. Irmãos amados, se você chegou até aqui, estamos finalizando esse vídeo para não ficar muito grande, tá? Ele é um vídeo mais curto do que os outros, mas uma coisa é certa, saiba disso. Não tem, mas não tem mesmo, nenhum amparo nas Escrituras a adoração ou veneração, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar, porque no meu caso aqui eu chamo de adoração. Não tem como vocês dizer que estão certos prestando culto para Maria, porque não existe nenhum fundamento teológico para tal aberração católica, tá? Isto é uma aberração católica, somente isso, é um paganismo, tá? Somente isso, um sincretismo. E nada além disso. Foi criado por homens, doutrinas de homens e simplesmente de homens. Não tem nenhum fundamento bíblico a coisa aqui. E para que isso se perpetue, tá? O comércio da fé dos santos é muito forte na igreja romana, vocês sabem disso, tá bom? E eles falam das igrejas evangélicas que é comércio, eu não sei nem porquê, porque o comércio lá de santo é muito grande. Então, este comércio de santo e peregrinação, isto envolve muita coisa para a igreja católica, tá? Então não é muito fácil disso aí sair nunca. Entrou, ficou, mas Bíblia mesmo não. Então, meus amados irmãos, se vocês quiserem adquirir os nossos livros, nos ajude, nós só vivemos dos nossos livros, tá? Então, nós precisamos muito da ajuda de vocês. Se vocês quiserem, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você encontra os nossos vídeos aí, e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.